Olá, muito boa tarde. Vamos começar agora mais um episódio do Health Ideas, podcast promovido pela Pixion, diretamente da Feira Hospitalar, maior feira de saúde da América Latina. É um prazer estar aqui. Como vocês já têm acompanhado aí, estamos discutindo diversos temas que são relevantes para a área, trazendo conteúdo bastante importante, né, de pessoas de peso, e dessa vez não vai ser diferente, né, trazendo suas experiências e também cases que fazem a diferença na compreensão do assunto e também no direcionamento prático do conteúdo que a gente está vendo agora, tá? E hoje, né, em mais essa conversa, a gente vai falar sobre a adoção digital entre o desejo e a realidade dos hospitais brasileiros. E para nos acompanhar aqui nessa conversa, contamos aí com a presença do Tiago de Abreu, que é CIO do Hospital Moinhos de Vento, também do Hospital Moinhos de Vento, o Dr. Felipe César Cabral, que está na Gerência Médica de Saúde Digital do Hospital Moinhos de Vento, e o Dr. Cláudio Juliano, que é o CEO da Fox. Então, com esse time de peso aqui, a gente vai discutir a questão da adoção digital como algo que ainda é um assunto importante, que tem barreiras, apesar de todo o suporte tecnológico que a gente tem hoje no país, ainda existe alguma dificuldade na sua adoção, inclusive na sua compreensão. E é justamente esses temas aqui que a gente vai discutir, contando com esses importantes convidados. Queria que se apresentasse um pouco mais, primeiro começando pelo Dr. Cláudio Juliano. Bom, primeiro, obrigado aí a Pixion, obrigado, Tiago, pelo convite de estar aqui conversando sobre esse tema, né, junto com o Felipe e com o Tiago. E, bom, eu sou médico de formação, sempre trabalhei com a área de saúde digital, né, tenho também mestrado e doutorado na área de saúde digital e tenho o desafio na Fox de fazer a transformação digital acontecer na prática, ou seja, reduzir exatamente esse gap que nós temos entre desejo e realidade, que a gente sabe que há um gap entre o avanço tecnológico e a sua real adoção. Então, nosso trabalho é esse de promover o uso adequado das tecnologias digitais nas instituições de saúde aqui na América Latina. Oi, Thiago. Obrigado, Thiago. Obrigado, Pixion, aí pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Acho que eu sou gerente de tecnologia da informação no Hospital Moinhos de Vento e a gente tem trabalhado muito forte na transformação digital dentro do hospital e a gente sabe muito bem o que é esse tema, né? Onde temos muitos desejos e tornar eles realidade custa caro, é difícil, mas com muito trabalho, com muita determinação, com muito foco e alinhamento aí com o hospital, a TI tem obtido bons resultados no tema. Bom, doutor Felipe. Eu me chamo Felipe. Primeiro, obrigado, Thiago e Pixion, pelo convite, principalmente por estar do lado desses dois amigos aqui. Eu estou confortável, eu vou ser o último a falar, por favor, sempre, porque eu só posso falar que eu concordo, que está ótimo. Então, estou super feliz de estar aqui, porque eu posso falar a besteira que for, que eles vão me corrigir, está tudo certo. Então, estou sem preocupação hoje, uma das poucas vezes que eu sento numa mesa sem preocupação. Então, eu sou médico de formação, tenho mestrado e doutorado em pediatria, eu tenho MBA em gestão da saúde, e aí, desde 2016, eu entrei um pouco nessa área de tecnologia, comecei a tocar alguns projetos de telemedicina do Moinhos, e aí meu interesse foi crescendo cada vez mais, fiz uma pós em transformação digital pelo MIT, e hoje tenho o prazer de trabalhar do lado aqui do meu amigo, Tiago, e tentar ajudar um pouquinho nesse processo de transformação digital dentro de uma instituição de saúde, né? Dentro e fora. Por que não a instituição de saúde? A gente pode falar sobre isso depois. Por que não a instituição de saúde não pode estar mais fora dos seus prédios também, né? E dialogar mais com uma população saudável que está em casa, até como um novo modelo de negócio. Então, acho que esse é um pouco do meu desafio hoje, mas estou muito bem amparado aqui do meu lado, com uma TI de respeito aqui que promove essa transformação digital. Muito bem. Antes de começar as nossas provocações, queria convidar a todos que estão escutando para ler o QR Code que está aí fora, que direciona vocês a todo o nosso conteúdo. Também vocês podem se cadastrar para receber novidades e a publicação de todo o nosso conteúdo aqui do podcast Durante a Hospitalar em breve. Então vamos lá.
até saindo um pouquinho do script, né? Quando a gente fala de transformação digital e também de uso de tecnologia dentro de um hospital, costuma se associar isso ao cenário sem papel, à digitalização, né? Mas, obviamente, que não é só isso. Então, começando por esse entendimento, né, eu queria que o Dr. Cláudio comentasse um pouquinho sobre a importância aí do entendimento do que é a adoção e a transformação digital dentro de uma instituição em saúde. Muito bom. Primeiro, falando da palavra transformação, né? Transformação não é fazer igual do mundo analógico, vem para o mundo digital. Ele precisa ser transformado, precisa ser diferente, né? Ele precisa ser melhor, mais eficiente e mais seguro. Porque se não for melhor, se fosse fazer igual, com os mesmos resultados, fiquemos no papel, né? Porque não passa-se pela dor da mudança, porque toda mudança, e a transformação digital é um processo de mudança, ela ocasiona uma dor, né? Muitas vezes com traumas até. Por isso que a gente tem que se concentrar em transformar digitalmente a saúde, ou seja, pegar os processos velhos, né, e colocar num novo formato, muitas vezes desafiando aquele processo para que ele possa ser repensado e até reconstruído. Um exemplo, pensando na jornada do médico, pensando aqui no Felipe, pensar a jornada digital do médico não pode ser exatamente igual como ela é hoje. Pensar no cirurgião, que eu vou ligar para o centro cirúrgico para agendar uma consulta, aliás, agendar uma cirurgia, e aí depois de todo um processo para isso, até chegar o momento da cirurgia. Isso precisa ser repensado, né? Precisa ser transformado. Então, eu acho que o primeiro ponto, Tiago, é mesmo pensar que transformação digital não é informatizar. Isso é uma palavra antiga, né, que a gente usava mais. E também, quando a gente fala em transformação digital, ligando isso com maturidade digital, nós temos duas grandes dimensões a considerar. Uma dimensão é adotar a tecnologia e a outra é a instituição estar pronta para isso, né, está apta a ser digital. Então, nessas duas dimensões, a primeira é fácil de entender, que é comprar a tecnologia, colocar para rodar ou desenvolver e fazer todo mundo usar. Mas a outra está em, primeiro, ter um processo adequado de governança, de estratégia, de cultura, né? E alguns processos que dão apoio a isso, né? Como ter um orçamento adequado para a transformação digital, ter uma equipe qualificada, pensando aqui na equipe de TI, uma boa sintonia com a parte também da informática clínica. Então, são elementos que dão robustez a esse processo de transformação. Nós não podemos fazer a transformação digital que seja somente comprar a tecnologia e colocar para rodar. A transformação digital é a combinação dessas duas coisas. E eu sempre comento que se você vai só por um lado de só adotar a tecnologia sem criar uma base sólida, você está construindo um castelo de cartas. E é isso que faz com que as instituições não avancem e continuem só no desejo. Muito bom começar por aí, tá? Trazendo um exemplo bem concreto, que é a minha realidade como profissional da informática em saúde digital, como se fala mais hoje em dia, é a adoção do prontuário eletrônico, né? O quanto que tentar trazer a prática clínica do papel para o digital, criou fricção dentro do processo clínico, gerando burocracia e onerando o profissional, sendo hoje a carga de trabalho da documentação clínica um dos principais problemas relacionados a burnout. Mas esse não é o tema aqui é adoção, né? Mas é um bom exemplo para trazer como é importante repensar os processos e não somente transcrever ali o que a gente tem no papel para o digital, para que as coisas funcionem bem, né? E esse problema do prontuário a gente está começando a resolver só agora, né? Com melhores tecnologias e também processos, entre outras coisas, né? Voltando aqui para a adoção, eu trago um contexto, um primeiro questionamento, né? Que tornar-se digital é um desejo de todas as instituições de saúde, como mostra o relatório do Mapa da Transformação Digital dos Hospitais Brasileiros 2024 da Fox,
quando o índice médio de maturidade digital dos hospitais é equivalente a 46,19%. Você é o pai da criança e não vai falar agora, tá, Cláudio? Então, vou passar a palavra para o Tiago para que ele comente um pouco a respeito do desafio que isso revela, né? Nas dificuldades que as instituições ainda têm que superar, né? O Sendo Humilde vendo como um excelente exemplo, para que, né, se torne mais viável e acessível, né, o acesso à tecnologia para a saúde, principalmente quando a gente pensa em desafios, né, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. Então, Thiago, esse é um tema muito importante, é um tema que ele é vivo dentro das instituições de saúde. Até me surpreende que está na casa dos 40% aí, Cláudio, a maturidade. Eu imaginava que esse percentual era mais baixo ainda. A gente está a todo instante aí impulsionando o nosso projeto de governança de dados e a gente tem trabalhado muito a questão da maturidade dentro da instituição e a gente percebe que realmente esse índice de maturidade ele é baixo por conta da dependência do modelo convencional que é realizado até então. Então, o que impulsiona, né? A gente começar a criar governanças em cima de dados, não pensar no todo num primeiro momento, mas sim começar a setorizar isso, criar silos de informações, trabalhar com mais BIs, trabalhar com decisões em cima da informação, e tirando o papel de circulação aos poucos. Isso não precisa ser uma coisa radical, pode ser um processo de bastante tempo, com bastante cuidado, e transferindo esse processo para o digital aos poucos, envolver todos os setores e todos os stakeholders nessa decisão. Eu acho que esse ponto é crucial para que a gente comece a desenvolver uma maturidade um pouco maior. Né? A ausência dela traz consequências. Eu acho que tu citaste ali o burnout por conta dessa digitalização e dessa burocratização em cima dos profissionais da assistência. E ela é real porque a gente começa a entender o valor do dado digital e da facilidade de uma tomada de decisão quando isso está tudo digital, mas traz uma série de outras preocupações que o profissional da assistência não tinha antigamente, que ele passa a ter quando a gente começa a adotar uma prática da digitalização e da decisão médica em cima de processos digitais. Mas eu acredito que o fator mais relevante aí, e o passo inicial é as instituições olharem para suas informações, definirem uma governança bem estruturada e setorizar essa transformação para pensar no médio e longo prazo ter isso, ter toda a instituição em cima de um processo bem digitalizado. Muito bom. Quando a gente fala de maturidade, né, tem muito a ver com conscientização e estar preparado. Quem eu conheço mais, e um índice de 46,19%, né, a gente entende que tem muita margem para melhoria. Né? Isso, outra pesquisa revela, né, como a pesquisa do TIC Saúde, né, que a adoção do armazenamento digital do prontuário eletrônico, né, ele é em torno de 20%. Isso não mudou muito ao longo do tempo. Né? Então, a realidade aí que compõe a adoção do digital na área da saúde, que ainda está muito aquém do esperado. Né? Então, a gente fala muito também na maturidade, como muito no sentido de estar preparado. Porém, estar preparado é diferente de ter viabilidade, né? De você conseguir executar aquela missão de transformar. Então, eu queria entender agora do Dr. Felipe, do ponto de vista médico, né? Falando um pouco sobre a adoção do digital, barreiras, desafios que existem aí para que essa realidade seja invertida. Legal. Há alguns meses atrás, eu fiz um curso aqui em São Paulo, da Focus, lá com o Cláudio. E a gente falou muito em 3 pilares, né? O Cláudio provavelmente vai falar isso, ainda bem que eu falei antes. Pessoas, processos e tecnologia. Então, eu acho que eu me recordei disso na fala, porque qualquer coisa que a gente fale em maturidade ou implantação de tecnologia, mas isso é para quê? Qual é o teu objetivo?
né? Então, se você pensar nessa tríade de pessoas, processos e tecnologia, o primeiro é pessoa. Você implanta para a pessoa. Qual é a nossa função dentro do hospital? É entregar o melhor para o nosso paciente, não é? Cuidar de vidas e entregar o melhor para aquele paciente. O que a tecnologia vai interferir nesse cuidado? Vamos lá. Eu fazia plantão há anos atrás e fazia plantão no papel. Eu atendia em torno de 25, 30 crianças numa noite. Quando implantou o prontuário eletrônico, passei a atender 15 a 20. Foi para isso que foi implantado o prontuário eletrônico? Faz sentido? Então você fala assim, qual é a importância da adoção para o médico? Cara, minha produtividade caiu bastante, a fila aumentou e eu fiquei mais estressado. Para mim foi isso a implantação. Então você tem que entender qual é a função daquilo naquele momento. E aí, quando você entender, passa para próximo, o processo. Se você implantar tecnologia em hospitais com processos ruins, você vai ter um hospital tecnológico ruim, né? Se você implantar tecnologia em hospitais com processos bons, aí você faz a rampa. Aí você ganha exponencial, aí você cresce. Então, segundo, o processo tem que estar bom. E aí, depois você vai pensar em tecnologia, porque aí ela está no sangue, ela sai, ela vai ser muito mais fácil. Porque, primeiro, o cara vai entender por que para o paciente e para ele vai ser melhor, ele vai estar melhorando os processos dele e ele vai adotar a tecnologia. O mundo é fácil? Não é fácil, claro. E depois a gente tem uma gestão da mudança aí no meio, né? Ele vai ter que fazer processo de maneira diferente, agir diferente, mas pelo menos ele entendeu por que aquilo está funcionando. É mais fácil para ele agir. E aí a tecnologia pode servir para um monte de coisa. A gente tem que olhar para vários campos onde a tecnologia pode ser implantada, como o Cláudio falou, em processos assistenciais, né? Melhoria no atendimento, suporte à decisão clínica, num processo de melhoria do ciclo da receita, num processo de melhoria de gloses. Hoje o Torelli estava falando que em torno de 14%, a taxa de glosa dos hospitais da ANAP é em torno de 14% do total de receita. Você consegue derrubar isso para 5%, você já coloca mais 10% de receita dentro da instituição naquele momento, né? E aí, então, é trabalhar com a tecnologia para você entender qual é o resultado que você espera dela e não implantar por implantar. Eu acho que a maior dificuldade é isso, quando você tenta implantar por implantar, sem cuidar do resto antes. E só aproveitar que você bem lembrou, Felipe, da fórmula lá da sessão de abertura da RIMS, que foi exatamente o que você comentou agora, né? Que na hora que... É uma fórmula matemática, né? Que diz assim, nova tecnologia mais organização velha dá igual a uma organização velha mais cara. E aí, isso foi apresentado pelo Hal Wolf, presidente da RIMS, na sessão de abertura do RIMS Conference desse ano. E tem exatamente o que o Felipe bem traduziu. A gente não pode colocar uma tecnologia nova num processo velho. É mesmo que como se fosse colocar uma carenagem nova num motor super velho, ao invés de pensar num carro elétrico, né? Então, nós precisamos, inclusive na parte assistencial, fazer essa incorporação de maneira diferente, voltando à ideia do transformar. Porque senão você vai atender cada vez menos pacientes. Agora vai entrar a inteligência artificial, né? Que o Tiago Abreu vai colocar para rodar. Vai piorar o processo, ao invés de atender 15, vai atender 10. A IA tem um equivalente desse, né? Eu vou trocar os termos aqui, né? Para não ficar feio, mas quando entra coisa ruim, sai coisa ruim. Exato, né? Exatamente. E o percentual, aí lembrando dos 46%, né? Primeiro é uma base que não representa a realidade do Brasil, representa a realidade da nossa base, que são 450 hospitais já avaliados, né? E se a gente for adicionar hospitais públicos nessa conta, cai um pouco mais a maturidade geral, né? E aí tem muitos desafios de você conseguir chegar a um percentual mais alto, né? E por isso que eu acho que o próximo ano o percentual vai cair, Tiago, porque nós estamos, inclusive, agora revendo o método, porque novas tecnologias surgem, né? Avaliar a maturidade digital precisa acompanhar a velocidade também da transformação no setor tecnológico. Então, a gente está fazendo novas questões e aí o percentual, só para deixar aqui setado, vai cair, não só pela base de dados, né, da amostra de avaliados, porque novas questões surgem, tais como inteligência artificial. Então, quer dizer que a tecnologia avança rápido enquanto a adoção não avança. Ou avança a passos lentos, né? Exato. É só olhar. Olha a quantidade de coisas que tem aqui nessa feira na área de tecnologia.
e quantos estão na ponta, sendo usados de fato amplamente por todo mundo. Tem excelentes ilhas de excelência. Aqui temos uma ilha de excelência, que é os Moinhos de Vento, mas são ilhas. Verdade. E o Dr. Felipe falou uma coisa interessante, né? Que é não se deve implantar por implantar. E isso me leva a um questionamento interessante, né? A gente fala muito em matemática aplicada, estatística aplicada, física aplicada, mas por que não tecnologia aplicada? Porque quando a tecnologia é aplicada, como por exemplo na saúde, ela nunca deve ser o fim, ela é o meio sempre, né? Ela só é o fim quando é a tecnologia pela tecnologia. Então essa questão aí, ela precisa ser muito bem observada, né? A tecnologia ela não é adotada para fazer bonito, né? Para entrar no hype, ela é para resolver um problema, né? Ela tem que ter um problema concreto ali que tem que ser resolvido. E se o problema não for resolvido, aí entra no cenário que já foi colocado aqui. Como é que... Pode repetir, por favor, Cláudio? Com a instituição, com a tecnologia bem... Tecnologia nova numa instituição velha vai ser igual a uma instituição velha mais cara. Muito bem. Então, isso. Tá aí a grande questão, né? Ainda no mapa de transformação digital, a gente vê que tem uma diferença muito grande entre a expectativa e a realidade, ou seja, o desejo aí das instituições que reconhecem, de adotar e reconhecem a importância do digital, mas 18% somente tem estratégias definidas, né? Então, quando a gente fala em 62%, é só desejo, né? Mas 18% que realmente querem fazer essa implementação. Como que vocês enxergam essa realidade? Mais uma vez, né? Para você implantar, você tem que ter um propósito, né? E eu acho que o mais importante disso tudo, depois do que eu falei, é você traçar o teu roadmap. Tá, você entendeu o que você quer, você corrigiu os processos, e agora qual vai ser o roadmap de implantação dessas tecnologias que você vai fazer? Por exemplo, pra você ter uma ideia, a gente está terminando de conduzir agora o estudo de assessment lá do Moinhos de IA. A gente está com um projeto estratégico, é a primeira vez na história do Moinhos que a gente coloca a transformação digital no centro do mapa estratégico. E dentro do projeto estratégico de transformação digital, a gente tem um de inteligência artificial. Mas primeiro a gente falou assim, tá bom, beleza. Para você não ser pautado pelos fornecedores, né, Thiago? Vamos entender o que a gente precisa. E para entender o que a gente precisa, vamos entender o que as áreas fazem. Vamos conhecer as áreas. Porque cada um, se você pensar bem, cada um entende muito o seu processo. Eu entendo muito o meu processo, o Thiago entende muito o processo dele, a gerência comercial entende muito o processo dela. Só que quando você vai conversar as interseções, ninguém entende, fica uma bagunça. Se cair uma bola aqui no meio, ninguém sabe o que fazer. Pô, calma, não é meu, não é teu, e aí, faz o quê? Então ninguém sabe. Vamos entender? E a gente navegou por todas essas áreas para entender fizemos mais de 100 entrevistas, durante mais de um mês de entrevista, a gente teve 220 oportunidades lançadas nessas conversas com essas áreas. Dessas 220, metade delas foram de IA. Outra metade era BI, que a gente resolvia com BI. Outra metade não. Um terço era BI e mais um terço era de sistemas. Então, você tinha que melhorar um sistema, você tinha que integrar com o MV, você tinha que ter outro sistema para fazer. Então, de fato, aquilo ali, metade só era de IA. E a partir daí a gente traça uma estratégia de priorização, que a gente está fazendo agora. O que a gente vai começar primeiro, o que a gente vai começar depois, o que vai começar lá no final, em termos de prioridade. Por quê? Porque senão você se perde. Porque senão chega um médico lá da oncologia e fala assim, nossa, olha que negócio legal aqui, Thiago, vamos implantar isso? Aí você, vamos. Outro, vamos implantar. Aí você acabou se perdendo. E aí a tecnologia sem propósito é sem viabilidade. Porque não é só o propósito. Qual é a viabilidade daquilo? Isso vai se pagar como? A gente está num momento da saúde que a gente tem uma margem muito pequena. Você vai gastar margem para quê? Vai gerar um negócio novo? E aí, concordo plenamente nisso com a tecnologia como um meio. Só que por que não? Ela não pode ser o fim também. Por que isso não pode ser um projeto que sai de dentro do hospital e que a gente venda esse projeto e seja uma nova fonte de receita para o hospital? Até isso você tem que pensar. Mas, assim, resumindo, traçar o teu roadmap de implantação, montar, a gente montou agora um comitê de IA, que é um comitê que vai garantir que esse roadmap vai ser cumprido. Ah, Felipe, mas o mundo está mudando muito rápido. Será que não pode aparecer alguma outra tecnologia que você não vai ver? Não, beleza.
eu consigo inserir essa nova tecnologia dentro do comitê de IA. Aí eu vou ter esse momento de falar assim, entendi, meu roadmap é esse, mas isso aqui, física quântica. Vamos comprar o computador quântico? Sei, daí não mapeamos, mas será que é interessante? Aí a gente discute nesse comitê. Mas montar teu roadmap e aceitar você a compor esse roadmap, mas segue ele. Posso complementar? Com certeza, né? Vocês já vão responder a pergunta completa aqui. Bem. Não, assim, a gente estava falando também, 18%, eu acho que são as empresas que hoje estão sabendo o que fazem com o seu investimento de TI. Exato. Que têm capacidade de escolher sozinhas o que vão fazer para os próximos 2, 3, 4, 5 anos para frente. Agora, só uma curiosidade antes. Cláudio, Moinhos faz parte dos 18% dos seus 450 pesquisados, não faz? Vai na caixa. Estão falando sim, né? É porque exatamente o Felipe acabou de descrever a estratégia focada aqui em IA, mas certamente dentro de um contexto geral de uma estratégia digital. Faz parte, sim. É isso que a gente quer ver dentro das instituições, né? Tem um caminho e achei perfeito também. Sabe-se o que vai gastar, o que vai se priorizar, mas isso a gente está falando de 18%. Pois é. Vamos lá, Thiago. Continua aí que está interessante. E a gente está olhando assim, a gente volta para a base do cloud. São 450 empresas de um universo de 7 mil hospitais no Brasil todo. E dessas 450 que estão interessadas no tema, somente 46% de maturidade em cima de dados. O que o Felipe está trazendo aqui volta ao tema principal. É a importância do dado nesse processo todo. E a gente olha assim para poucas empresas que estão conseguindo conduzir seus investimentos em tecnologia, escolher tecnologias, priorizar por elas, e depois disso eles ainda vão entrar para esse processo de maturidade que o Cláudio está participando aqui tão ativamente no Brasil. E qual é o nosso papel nisso, né? Porque assim, essas 400 do cloud, elas devem ter um PIB de talvez 80% da receita dos hospitais. Então posso ter exagerado, mas vamos lá, 70, 60. Também não vai ser muito longe disso não, essas 400 do cloud. Mas qual é o nosso papel se a gente está entre os 18? Qual é o nosso papel para as outras? Será que a gente tem uma responsabilidade social nessas outras? De apoio no desenvolvimento dessas outras também? Porque, mal ou bem, eu estou tangenciando aqui o tema, tudo bem, mas eu acho que é importante. Mas, mal ou bem, a gente tem uma responsabilidade pela saúde. Se a gente está se colocando no meio de saúde, e eu como médico, o Cláudio como médico, mas o Thiago como representante da TI dentro de um hospital, cara, eu tenho preocupação com os outros. Porque se a saúde em volta minha falir, o Moinhos hoje, eu tenho 96% de taxa de ocupação hoje no Moinhos, com 30 pacientes na cadeira. Isso aqui está sendo gravado, você vai ver isso daqui a um mês, talvez. Vai estar a mesma coisa, tenho certeza, o pior. Então, eu tenho uma responsabilidade pelo que está em volta de mim também, porque acaba transbordando em mim, né? E eu, mais ainda como responsável como médico, fiz um juramento para isso. Então, acho que também a gente tem que trabalhar, Cláudio, aí, mais uma, eu fico dando ideia para Cláudio. De pensar como é que a gente pode fazer para também apoiar os outros, né? Apoiar essas 82 que não tem, fora os outros que nem participaram da pesquisa. E respondendo até a isso, né? A gente sempre se encontra, troca ideias e provocações para poder ter mais trabalho ainda, né? E um dos trabalhos voluntários, né, tem a ver com a Associação Voluntários da Saúde, com o que eu agora também faço parte, para poder ajudar nessa transformação digital de instituições que não têm o mesmo poder, nem não é de investimento, é de organização, por exemplo, que o Moinhos tem, né? Então, acho que tem muito o que fazer nesses 82% que não sabem exatamente o próximo ano. Talvez nem esse ano, né, Tiago? O que fazer este ano? O que fazer com IA? Aí vem um fornecedor, bate na porta e diz, olha que maravilha aqui, provocando o Tiago como Pixel. Olha que maravilha a Pixel tem aqui, como inteligência artificial. E o cara compra a ideia. E ainda fala assim, o Moinhos tem, tá lá o logo. Mas o que o Moinhos tem? Fez uma reunião, talvez, nem tem nada. Então, a ótica da tecnologia, e batem na porta sua hoje, né, Tiago? Quantos fornecedores diariamente dizendo, ó, tem uma solução mágica para você. Então, é preciso ter uma estratégia bem desenhada e no Brasil todo, né? Para o público, para o privado, para o filantrópico, que atende 100% SUS, que tem um desafio gigante para isso,
Então, acho que sim, Felipe, é criar mecanismos para com que essas instituições possam amadurecer digitalmente de uma maneira correta, adequada. Muito bem. E falando de Pixel aí, doutor Cláudio, é por isso que o principal de tudo é a gente trabalhar com um papel consultivo, não somente ofertando produtos, soluções, né, mas ter esse papel consultivo e não somente o papel consultivo, mas um papel importante dentro dessa iniciativa aqui do Health Ideas, né, contando com vocês aqui, para trazer para o mercado o que tem de mais atual e relevante, ajudando todas as instituições aí a saber como superar esses desafios, né? Então, é nosso papel também como fornecedor atuar dessa maneira, mas não somente comercializar, falar sobre o que a gente tem de bom, provocar adoção, mas isso em conjunto com a promoção das melhorias dentro das instituições que são nossos clientes, né? E também influenciando positivamente o mercado. Tá? Ainda permanecendo no assunto, né? A gente já falou de desafios, barreiras, etc., né? A gente sabe que a adoção do digital passa muito fortemente por pessoas. A tríade aqui já foi falada, né? Mas passa muito fortemente por pessoas e também isso está relacionado à cultura organizacional, né? Como que modelos de cultura aí que são mais tradicionais, né? Resistência à mudança, mas de uma maneira geral, como a cultura organizacional ela facilita, ela cria entraves e quando tem entraves, o que a gente pode fazer para superar esses entraves para que a adoção digital seja facilitada? Primeiro, todo mundo sabe que cultura come a estratégia no café da manhã todos os dias, né? Lembrado. Isso é uma máxima muito usada na área de gestão. Então, para provocar uma mudança de cultura, leva tempo. Mas que certamente precisa ser feita para que a gente possa pavimentar a adoção da tecnologia digital, eu tenho dúvida zero, né? Nós precisamos forçar a mudança de cultura. E nada melhor do que educar as pessoas para isso. Eu vejo um trabalho de, ao mesmo tempo, no que eu chamei de educar, de evangelizar esses gestores, executivos, profissionais e trabalhadores da saúde, e também capacitá-los, né? Promover o chamado desenvolvimento profissional. Mesmo em tecnologias mais novas, como inteligência artificial, nós precisamos transmitir conhecimento para que todos eles saibam, pelo menos, as potencialidades que a IA pode trazer. E aí ele vai demandar melhor para você, né? Vai interagir melhor com o Felipe, vai contratar as soluções certas. Então, para mim, transformar essa cultura pavimenta a adoção e a gente tem que trabalhar forçando essa mudança de cultura com treinamento, capacitação, engajamento, e aí sim as coisas vão acontecer. Um ponto adicional. Existem 5 princípios do chamado AI Native Hospital. O princípio número 1 é democratizar o conhecimento, com o intuito de fazer essa mudança cultural acontecer, porque ela precisa ser forçada. Se for esperar mudar essa cultura ao longo de muito tempo, ela vai comer a nossa estratégia todos os dias, e aí a gente vai andar para trás. Se não for por bem, tem que ir por mal, né? É isso aí. Bom, então eu queria entender como que no Moinhos, né, essa questão da cultura organizacional trouxe impulso, né, ou algum tipo de barreiras e como foi essa superação ali para vocês na adoção que vocês já têm trazido aqui como atuantes. Olha, no Moinhos não é nada diferente do que o Cláudio está relatando aqui. É com insistência, é com muito trabalho, com um alinhamento muito grande com o topo da pirâmide, né? Então a gente lá tem uma sinergia muito forte com nossos diretores, com o nosso superintendente direto, com o CEO da empresa, e a gente sabe o valor que tem essa transformação para o hospital. Então, dentro desse cenário, e ele estando assim, fica mais fácil de tu implementar treinamentos, como o Cláudio falou, e ter isso
cascateado para toda a pirâmide. Então, a democratização do conhecimento e também a democratização da informação, ela só vai se dar quando todo mundo dentro da instituição entender o valor do processo estar neste formato novo e não mais no formato convencional. E só para completar, a palavra-chave aí que os dois falaram é a capacitação, a educação, né? Agora eu estava tentando lembrar o nome, esqueci, mas perguntaram para o senhor assim, você não se incomoda não em treinar as pessoas, gastar dinheiro, elas se qualificarem e saírem? Aí ele falou assim, pô, pior seria se eu não treinasse, ela não soubesse nada e ela ficasse. Esse é o problema. Essa é uma boa. Então a ideia é você tem que capacitar essa base mesmo, e tem que vir top-down, concordo com o Thiago, e vem, isso não adianta, tem que vir, porque senão a cultura come. Então essa mudança de cultura, ela tem que ser top-down, vai acontecer, mas ela tem que ser vista também. O cara da base ele tem que ver que lá em cima também está mudando, porque senão ele não muda. E tem que vir através, eu acredito muito que vem através de capacitações, de insistência. Não deu certo, recua um pouquinho, depois vai de novo. Gestão da mudança. Persistência. Muita resiliência. E assim vai. Um dia você é o todo-poderoso, você implantou uma coisa que deu certo. Outro dia você não é ninguém, você implantou uma coisa que deu errado. E tudo bem, a vida é essa. Se você não tiver resiliência e não tentar capacitar a base todos os dias, você vai falhar. Muito bom. Olha, a gente vê que as tecnologias já estão habilitadas, né? E isso não, cada vez menos deixa de ser um problema, tá? Para a adoção da tecnologia, né, tem inúmeros fatores, como a gente já está discutindo aqui, né, mas a gente tem que entender também o quanto a infraestrutura tecnológica ela impacta nessa adoção, né? E falando sobre uma adoção plena, né, do digital na área da saúde, como que a gente enxerga hoje, né, e que facilitadores a gente pode ter aí, seja na implementação em si, ou seja em expectativas de novas tecnologias, para que essa adoção seja escalável e suportada por uma infraestrutura escalável também. Fala um pouquinho, Paulo. Certamente, né? A infraestrutura é a nossa infovia e a gente tem que garantir a chamada alta disponibilidade. Porque, afinal de contas, se a gente passa a ser 100% digital e toda a informação vai estar sempre em formato eletrônico digital, a gente precisa que as soluções, os sistemas, as tecnologias estejam online, disponíveis. Então, nós precisamos trabalhar numa infraestrutura que dê conta de uma boa performance e altíssima disponibilidade, e também está preparado para quando ela faltar, que são os mecanismos de contingência. Então, nós temos que estar preparados para que, uma vez o sistema estando fora do ar, não venha a comprometer o cuidado do paciente. Então, a gente tem que trabalhar na contingência, que significa ter sistemas contingenciados, significa dizer, quando tudo isso falhar, o colaborador tem que saber o que fazer, o médico tem que saber como prescrever, né, no momento de total falha das soluções, e toda a equipe precisa saber o que fazer quando tudo voltar ao ar. Então, ao mesmo tempo, a gente vai garantir alta disponibilidade, vai garantir que, na falta disso, a gente tem contingência. E tem um fator adicional atualmente, que é uma tendência para o mal, que é cibersegurança. Então, eu sempre coloco na conta da infraestrutura, sabendo que não é só infra que nos protege, né, porque tem a ver também com privacidade e proteção de dados, mas hoje a gente tem que garantir, ao mesmo tempo, altíssima disponibilidade, garantir que esse ambiente não seja invadido, né, com diversas finalidades, e, portanto, é a infovia, é o nosso pilar, está na base, está no fundamento, e tudo isso pode ser derrubado com uma invasão. Então, é grande a necessidade de investimento nessa área de infra. E, ao mesmo tempo, é muito difícil convencer a se gastar com isso. A gente, às vezes, só gasta pela dor, né? Mas de que adianta a gente ter um belíssimo sistema de inteligência artificial se ele é lento, se ele sai do ar, se ele está susceptível a invasões, e aí a gente está querendo andar com a Ferrari numa rua esburacada. Então é melhor ficar no nosso Fusquinha, que vai bem em qualquer terreno. Então a infra está na base, ela é
pilar fundamental da transformação digital junto com cibersegurança. Isso aí, Cláudio. E você me faz pensar no seguinte, né? Quando a gente fala da área da saúde, né, uma área de alta criticidade, altíssima criticidade. Então, quando a gente fala de contingência, né, disponibilidade, inclusive o acesso também, né, a acessibilidade daquela tecnologia, ela tem que estar sempre facilitada. Mas imagina o seguinte cenário, né? A gente acha muito bonito e produtivo tratar tudo como digital, né? Na vida pessoal. Poxa, no meu celular eu tenho meu cartão de crédito, eu faço os pagamentos, eu tenho meu banco, eu tenho minha identificação, eu tenho o meu bilhete da companhia aérea. Mas o que a gente faz se o telefone de repente parar, dar defeito? Mas nem fica sem internet, ele para. Isso acontece. Né? Qualquer dispositivo eletrônico ele pode parar a qualquer momento, a gente sabe quando. E o que a gente faz? Pô, a gente vai dar um jeito. Mas estou sem meus documentos. Aí liga para alguém e resolve. Mas se a falta da disponibilidade do digital acontece num paciente internado na UTI que precisa de uma medicação urgente. E depende totalmente do software que está rodando na instituição. O que é que se faz? Tá? Aí onde entra a importância aí da contingência, não somente da alta disponibilidade, porque a gente sabe, em algum momento, alguma coisa pode parar. Então, o acesso à informação clínica necessária para dar continuidade, né, ao tratamento dos pacientes que, por exemplo, estão ali internados, ele tem que ser contínuo, independente da tecnologia. Tá? E na prática assistencial, dentro da importante instituição de saúde, como vocês encaram essa questão da infraestrutura e também se já tiveram algum momento aí em que a infraestrutura foi fundamental e falhou. Se eu deixar para você, já era o coordenador de infra do Moinhos antes de assumir a posição dele e é o nosso TPO, então eu assino embaixo tudo que ele falar. Muita resposta ainda. Agora deu responsabilidade. O nosso médico aqui me dizendo isso. O Cláudio estava colocando ali que custa caro e é exatamente o ponto que eu queria trazer. Ninguém gosta de enterrar cano, né? Porque é um investimento que não aparece. E hoje, assim, a gente começou a repensar a infraestrutura no Hospital Moinhos de Vento e modernizar ela em 2016. A gente deu uma repaginada nisso. E a gente percebia assim, que tinha muitos locais que a rede, o cabo de rede, ele convergia para um dos data centers. A infraestrutura ela era contingenciada em 2 data centers, mas o cabinho chegava ou num data center ou no outro data center. Então tivemos que fazer um serviço desde os primórdios. Passar cabeamento, enterrar dinheiro realmente para construir o pavimento que o Cláudio estava trazendo. Então, isso é o primeiro passo da infraestrutura que tu está construindo. Para depois tu pensar em rechear os data centers, para depois tu pensar que tu precisa do dado contingenciado e replicado, para depois tu pensar que tu precisa ter o mesmo pool de virtualização em ambos os data centers e isso se replicando, né? E aí o Cláudio ainda colocou uma pimentinha um pouquinho maior, que é a segurança da informação para isso tudo, né? Então, do que adianta tu ter hoje 2 data centers, eles se replicando e tu ter esse ambiente de super alta disponibilidade? Se alguém te invadir em um dos data centers, tu vai fazer o quê? Tu vai replicar para outro data center, tu vai ter todo o teu ambiente contaminado e todo o ambiente vai cair ao mesmo tempo e vai ser criptografado e tu não vai ter acesso a nada. Então, a gente trabalha lá muito forte e investe muito em infraestrutura justamente para que a gente tenha mecanismos de contingência para processos distintos, para determinadas ações e para determinados incidentes. Mas lá na última linha, Cláudio, a gente precisa ter o processo contingenciado também, as pessoas treinadas nos 2 lados do processo, né? Porque em algum momento pode faltar todos os teus mecanismos de contingência
e as pessoas têm que saber e conseguir colocar o hospital para rodar, e o cuidado tem que chegar no paciente da mesma forma. Então, eu acho que voltamos a uns 2 passos aqui, além do ambiente de infraestrutura totalmente contingenciado, as pessoas têm que estar pensando em contingências também, e a instituição tem que ter modelos de contingência bem estabelecidos dentro das instituições para que tu consiga fazer o cuidado chegar mesmo quando tu tem algum tipo de sinistro e o paciente tenha um bom atendimento. Porque no meio disso tudo, o Thiago falou como se fosse fácil, porque é uma coisa que ele domina. Mas no meio disso tudo, você tem que brigar com o orçamento de comprar uma ressonância, né? Porque esse CAPEX da infraestrutura, ele compete com o CAPEX de equipamento médico. Então você tem que dizer para o CEO assim, não, olha só, você não vai comprar essa ressonância, que você sabe que você vai conseguir, sei lá, gerar tanto de faturamento com ela, e tanto de receita, e tanto de resultado, porque você tem que enterrar o cano, porque você tem que mudar, porque está chegando só um fio ali no data center X ou Y ou Z. Né? Então, a preocupação também tem que ser de convencimento da autogestão de que aquilo ali é importante. Porque só vai saber que é importante de que tiver um problema, né? E segurança da informação, acho que é a mesma coisa, né? E a gente tem que ser criativo, a gente, no caso do Thiago, graças a Deus, tem que ser criativo no sentido de, cara, o que eu posso fazer para se acontecer alguma coisa, os médicos não vierem em cima de mim? Porque o médico, ele quer ressonância, mas ele também quer que se acontecer alguma coisa, ele tem os dados do paciente para ele cuidar do paciente de uma maneira mais adequada. Mas ele não sabe que isso faz com que não compre a ressonância dele, ou não compre o processo lá, o equipamento que ele mais quer de ponta. Então é uma situação difícil de você lidar no dia a dia. No livro é fácil, o difícil é botar no dia a dia. Eu e você usamos assim, é caro, né? Felipe reforçou, é caro. Caro é ficar com o hospital parado, né? Isso é caro. Isso é caro para a vida do paciente, porque tem estudos que mostram que em caso de paralisação, inclusive em cyberataque, a quantidade de eventos adversos aumenta, né? Então, vidas são colocadas em risco. Então, tem um custo da vida, tem um custo operacional, tem um custo do negócio, tem um custo da reputação. Então, Thiago, quanto custa um investimento em infra, em cyber, versus esse custo todo de ficar parado? Pois é, o desafio grande, né, do estabelecimento do ROI para o digital. É um desafio muito grande. Eu lembrei agora de uma apresentação que eu vi do Dr. Daniel Luna, lá do Hospital Italiano de Buenos Aires. Ele estava falando sobre como que foram os ganhos ali assistenciais, de satisfação, na implementação de um check-in digital e do portal do paciente. Né? Aí determinada pessoa perguntou na plateia ao final, né, como que ele calculou o ROI daquilo que ele estava fazendo. Ele respondeu assim, que pergunta estúpida. Essa pergunta é o mesmo que perguntar por que qualquer empresa hoje usa uma central telefônica. Então, para a maturidade que eles têm lá, né, parece óbvio o que ele está fazendo. Mas, realmente, né, não é fácil num cenário adverso, né, que a gente tem hoje de imagem também, na área da saúde, competir, né, a tecnologia que fica escondida ali com o que é realmente visível ali e traz, né, uma clareza de receita para as instituições. Né? Então, é por isso que a gente está discutindo aqui o tema de adoção, né? Entendendo essas barreiras também, muito interessante. Não é só uma questão de ter a tecnologia disponível, de saber da importância dela, nem de definir uma estratégia. Né? Tem muita coisa por trás aí, né? A regulação, a infra, o cultura organizacional, questões de priorização de orçamento. Então, é uma série de questões aí que impactam realmente na boa adoção do digital na área da saúde, que é tão complexo, né? Não vamos nem falar de complexidade da área da saúde aqui. Isso aí é um tema aí que entra... E esse processo que você falou, eu acho que volta à educação, né, que a gente estava falando. Estava discutindo esse investimento em cibersegurança e tal. Aí alguém falou assim, você tangencia para o teu dia a dia, né? Alguém falou assim, cara, você tá vendo essa escada rolante aqui? Você sabia que o cara pode invadir pelo sistema dessa escada rolante e parar um marca-passo de um paciente que está na UTI?
Aí isso tangencia do cara fala assim, pô, porque o médico ele não quer que isso aconteça. Ele não quer que seja invadido, porque ele está preocupado com a qualidade e segurança do paciente dele. Então, às vezes, educar ele do ponto de vista de tangenciar para o dia a dia dele. O Alex Nagakor fez um negócio muito bacana. Ele falando sobre e-mails, né? Hands-on e-mails que você clica e tal. Aí, como é que você ensina isso pro técnico de enfermagem, pro nutricionista? Aí, o que ele fez? Ele fez um bolo de... Vou chutar os sabores, tá? Mas é um bolo laranja, que na verdade tinha gosto de morango. E um bolo vermelho, que tinha gosto de laranja. Aí falou assim, qual você quer? O bolo de laranja ou o bolo de morango? Tá, bolo de morango, tá aqui. Aí você comia aquele bolo que, entre aspas, parecia morango, e era laranja. Assim, nossa, você viu? É assim que você se engana, é assim que o cara te engana quando você clica no e-mail errado. Aí acontece uma coisa que você não quer que aconteça. Então você começa a trazer para o dia a dia da pessoa, de maneira lúdica e de maneira interessante, alguns comportamentos. E ela se dá conta naquilo. Ah, é verdade, tem que me preocupar com alguns e-mails. Tá, mas só se preocupa, apaga ou se preocupa e avisa a TI? Porque também se preocupar só e apagou, pode ter recebido um monte de gente isso. Então aí sim você começa a trabalhar numa melhoria, numa educação, numa melhoria de processo. Fundamental, né? Fundamental formação, educação e que isso seja continuado, né? A gente fala aqui sobre a adoção do digital nas instituições, né? Mas trazendo para o tema da saúde digital em geral, né? Um dos grandes desafios é justamente a questão da literacia, né? Em saúde digital. Sem que tenha um processo de capacitação, praticamente nenhuma mudança, nenhuma transformação ela vai acontecer da maneira adequada, né? O Dr. Cláudio já passou por muitas experiências aí, né, nesse sentido, e mais do que nunca a gente tem que voltar um pouquinho ao básico, né, para que o hype se faça valer. Eu acho que eu queria também contribuir nisso, dizendo que para fazer essas transformações acontecerem, a gente precisa de algumas referências, alguns modelos, né? Alguns guias que nos orientem nisso. E aí, sempre, como vocês sabem, a gente trabalha muito com a RIMS, e a RIMS tem vários modelos, inclusive um de infraestrutura. Um de infraestrutura que tem uma categoria específica de cibersegurança e que tem o passo a passo de fazer. Porque fazer tudo isso custa tempo, custa dinheiro. Então, é necessário seguir ali um roteiro experimentado mundo afora, com padrões globais, para que a gente siga uma jornada até chegar no nível possível para aquela instituição. Porque gastar com infraestrutura, cyber ou com tecnologia da maneira geral, é uma conta sem fim. Não tem fim. O céu não é o limite. Então a gente tem que seguir um guia e fazendo isso aos poucos. Até porque no céu tem a nuvem, a gente está querendo botar as coisas na nuvem. Então... E a gente quer passar da nuvem, né? Tem data center na Lua, tem projetos de data center na Lua, né? Então, o céu não é o limite. Muito bem. E bem lembrado, né, dos modelos de maturidade aí que a gente tem como referência para a boa evolução, né, da adoção, para que seja feito de maneira adequada. Bom, um excelente bate-papo aqui que a gente teve, né, trazendo a realidade mesmo aqui, coisas práticas, né, questões ainda que são barreiras na adoção digital nas instituições de saúde, mas que com a estratégia adequada, né, com a capacitação, né, superando barreiras de pessoas, dos processos, né, com a tecnologia adequada, cada vez mais a gente está criando uma consciência, né, de como tudo isso interage entre si e fazer com que a expectativa vire realidade, cada vez mais revertendo, né, só o que se tem interesse em fazer para tornar as ações práticas, né, e executar as ações práticas necessárias para a adoção do digital. Eu queria agradecer mais uma vez aqui a presença de vocês, Dr. Cláudio, Dr. Felipe, do Tiago, trazendo um papo bem relevante, revigorando aí, né, o que a gente tem de ideia e de entendimento sobre como que está a situação da adoção digital. É importante reforçar aí a importância de seguir modelos, como o Cláudio falou aqui, tá? Referência, se espelhar em quem já faz bem, né? Aqui a gente tem um exemplo, como o Hospital Humilde de Vento,
né? Trabalhar com quem sabe fazer as coisas, né? Não poderia deixar de falar da Pixel, claro, né? Não é um jabá, mas a Fox também está aqui presente como uma respeitável instituição nessa jornada. E muito obrigado a todos que assistiram. Recomendo mais uma vez a leitura do QR Code, né, para se inscrever, receber as novidades, ver a nossa programação. E vamos dar continuidade aí amanhã aos próximos episódios do Health Ideas aqui direto da Feira Hospitalar 2025. Palavrinha final de cada um de vocês para a gente encerrar. Apenas agradecer de estar aqui com vocês, parabenizar, e foi ótimo conversar com meus amigos aqui do Moinhos, e tem muito trabalho a ser feito. Esse trabalho ele precisa ser sempre continuado e tendo uma direção. Se a gente tem uma direção, a gente vai conseguir chegar lá, né, e usufruir dos benefícios que a tecnologia pode nos dar aqui na área de saúde. Obrigado, Thiago. Obrigado a Pixium aí, parabenizar a iniciativa e agradecer a oportunidade aí de rever o amigo Cláudio Juliano, e muito obrigado aí ao meu parceiraço e colega aí, Felipe. Obrigado também a Pixium por estar eu consegui estar junto de tanta gente, aprender. Eu sempre que eu estou com eles dois, eu aprendo muito. E acho que a reflexão final é assim, a gente está falando de adoção digital, mas e é super importante, e a gente está falando isso, a gente mostrou que é super importante aqui. Mas eu acho que eu vi hoje uma frase do Torelli, é a segunda vez que ele fala isso e hoje eu gravei. Mas o melhor hospital do mundo mesmo é aquele hospital do mundo que tem contato humano, que o médico, o enfermeiro estão do lado do paciente, estão prestando atendimento, tem contato humano. Então, se a gente for adotar a tecnologia, que ela seja para proporcionar ainda mais esse contato humano e não seja para tirar esse profissional de saúde da frente do paciente. Porque o que nos move é a prestar um serviço de qualidade para aquele paciente, e o que nos move é ser humano para aquele paciente estar do nosso lado. High tech, high touch. Sei. Bom, com esse recado final não precisamos falar mais nada, né? Mais uma vez, obrigado. Para saber mais das novidades, sigam a Pixel nas redes sociais. E fechamos aqui com chave de ouro mais um dia do Health Ideas, e espero vocês amanhã. Um abraço. Boa, obrigadão aí.